Então, pessoal, antes da gente ir para o projeto na prática, tem mais uma opção aí bacana no Power BI para a gente conhecer, que é as formatações condicionais. Você que já viu no Excel aí, né, a gente consegue adicionar barras, colocar ícones, né, deixar a cor aqui, exemplo, vermelha se tiver ruim, ou verde se estiver dentro da meta. E lá no Excel você já conhece as formatações condicionais e como que a gente vai fazer isso para o Power BI. Ele oferece também essas opções para a gente, avançadas, né, e a gente já vai ver aqui na prática como que funciona no Power BI. Eu vou clicar aqui na nossa tabela de vendas, que já está pronta, né? Vou só dar um Ctrl C e um Ctrl V para me replicar ela. Vou colocar ela no canto aqui. E vou abrir mais ela aqui que eu vou trocar aqui de produto. Eu vou colocar o vendedor. Na sua tabela aí pode estar, às vezes, nome, sobrenome, naquelas primeiras edições que a gente fez aí no curso, né? Então, se tiver nome e sobrenome, você pode colocar aqui o nome da pessoa. No caso aqui, na minha base, eu já alterei para vendedor. Então, quando eu substituir aqui o produto, já vai aparecer o nome de quem vendeu. E o Power BI já trouxe para mim o nome do vendedor, a quantidade de venda e a porcentagem. Eu vou deixar maior a tabela aqui, então mostra o nosso total e a porcentagem aqui, o que cada um fez. Se eu clicar em cima de venda, já vai me fazer um filtro aqui de quem vendeu mais. Então, quem vendeu mais vai ficar aqui no topo e quem vendeu menos vai ficar lá para baixo. E aqui já dá para a gente ter uma noção, para a gente criar e simular alguma meta, né? E como que eu vou adicionar a nossa formatação condicional? Então aqui sempre no campo de valores, né? A gente está falando aqui de vendas, por exemplo. Eu posso clicar. Então como que a gente vai adicionar a nossa formatação condicional aí na nossa tabela? Então aqui no campo valores vai ter essa setinha para baixo, né? De configurações aqui. A gente pode clicar nela e você vai ver que vai abrir algumas opções, que a gente já viu algumas delas, né? Para formatar em porcentagem, soma média. E vai ter um campo aqui, formatação condicional. Então vai aparecer cor da tabela de fundo, né? Então no fundo lá da minha venda, em vez de estar branco, vai estar a cor que eu quiser, que eu fazer a formatação, né? Dependendo da minha condição. A cor da fonte também, que é as letrinhas, né? Ou números aí no caso. A gente vai estabelecer uma meta, a gente vai simular alguma coisa daqui a pouco. A barras, a gente vai inserir também uma barras aí no valor, ou tirar o valor e colocar só a barras, né? E o conjunto de ícones que a gente já conhece lá no Excel. Então, aqueles conjuntinhos de ícones vermelhinho, verdinho, e a gente vai ver cada um deles por agora. Vamos criar primeiro, né, uma cor de fundo. Então, lá na minha vendas, eu quero, se a pessoa tiver ruim nas vendas, esteja vermelhinho, por exemplo, né? Então, vou em formatação condicional, já cliquei aqui na opção, né, e cor da tela de fundo. Ele vai abrir a opção para a gente, né, de cor de tela de fundo. Então, já vai ter aqui as opções e vai ter aqui também para você selecionar, né? No caso aqui o estilo do formato gradiente, então conforme for subindo o valor, vai ficando da cor que você quer. Se você quiser alterar também para regras, você pode alterar e aqui você vai fazer as suas regras aqui, né, que você quer e ele vai alterar a cor para você. No caso a gente vai testar aqui o gradiente primeiros, né? Então eu vou selecionar gradiente. E aqui, em qual campo você deve basear? Em qual campo aqui, se eu tiver mais de um dados aqui no caso, né? Em qual campo que eu quero basear? No caso aqui, eu vou selecionar aqui e vou poder, já vem, né? O Power BI já traz para mim, na onde que eu cliquei, né? Que eu já cliquei nessa opção aqui de vendas. Então, ele já traz para mim automático. Mas se eu quiser alterar, eu posso fazer referente a qualquer coluna aqui da minha base de dados. Então, já está aqui na coluna de vendas. Eu posso só sair e vai mostrar um resumo. Também eu posso alterar, pode ser soma, média, mínimo, uma contagem aí e por aí vai. E aqui você vai estabelecer, né? Qual o menor valor mínimo? Então o valor mínimo aqui é o mínimo de vendas, então eu já quero que ele fique vermelho, né? Eu vou colocar esse primeiro vermelho aqui, mas você pode entrar em mais cores e escolher a sua cor. Vou colocar só um vermelho, só de exemplo pra gente, né? E vai mostrar aqui o menor valor e o maior valor, como que eu quero que fique. Então eu vou escolher e escolher um verde. Aqui não tem verde, eu posso abrir mais opções e selecionar um verde aqui, que eu quero que fique mais ou menos assim. Então eu clicando fora ele vai mostrar os valores menores, ele vai ficar vermelho e vai subindo o gradiente verde. Ele vai basear em toda a média aqui, né, que a gente tem na nossa tabela e vai fazer isso automaticamente. Então quando eu clicar em OK, ele já vai carregar a opção que eu fiz e já vai alterar aqui no gráfico pra gente. Então com base nisso, ele pegou, né, os menores valores de venda. Então o último valor lá embaixo vai ficar da cor que a gente escolheu. E ele vai subindo gradativamente, né, conforme vai melhorando as vendas aí.
E essa cor ficou feia assim, mas é só como exemplo, né? Então a gente vai vendo aqui como que funciona. Quanto maior o valor, ele vai subindo gradiente para verde. Então note que no topo está verde igual a gente escolheu. Se a gente quiser excluir essa formatação condicional, a gente pode clicar de novo. Lembra que a gente aplicou a formatação aqui no valores de vendas? Então eu posso clicar aqui na seta e nas nossas opções aqui de formatação condicional. E aqui embaixo vai ter remover formatação condicional. Tem todas, né? Se eu tiver feito mais de uma. E tem somente a que você fez aqui na tabela, que é a cor de tabela de fundo. E se a gente aplicar mais de uma, aí você pode ir apagando uma a uma aqui. Ou então no caso aqui a gente já não tem mais de uma, eu posso apagar todas aqui. E volta ao normal novamente. E daí a gente vai aprender agora as cores de fundo, mas com as regras, né? Então a gente vai simular uma regra aqui. Vamos pegar de exemplo um exemplo. Eu estou vendo aqui que a minha média aqui está por volta, os valores mais altos, por volta de 300 mil, né? 300, 200 mil. Então aqui já sobe para 500 mil e 1 milhão. Então a gente vai fazer uma regra aqui para ficar bem legal, ó. O valor de venda que for menos que 200 mil, a gente vai deixar aí vermelho, né? O plano de fundo. E os valores que forem de 200 mil a 400 mil, a gente vai deixar amarelo, que vai ser uma venda média, né, no nosso simulado. E vendas acima de 400 mil, a gente vai ficar verde. Então, na maioria das solicitações, que é o gestor, o gerente, o coordenador, o supervisor, o que seja, te solicita para a pessoa entrar na tabela, bater o olho e falar, opa, essas daqui para baixo tá ruim, daqui para cima tá mais ou menos e no topo lá tá bom. Então, deixar bem visual com cores aparentes, né? A gente está fazendo simulado com cores mais fortes, mas você pode escolher ir conforme a sua vontade. Então, vamos lá simular a nossa regrinha. Estou com a tabela selecionada, vou clicar novamente na setinha aqui de vendas, vai abrir a opção para a gente, e você vai clicar em formatação condicional e vamos aqui formatar a tela de fundo. Vai abrir novamente aquelas opções para a gente, né? A gente já fez o gradiente aqui. Ele vai fazer isso automático, igual eu te falei. Só que agora a gente vai fazer da forma manual. A gente que vai escolher os valores para o Power BI fazer a formatação, né? E colorir lá conforme as suas cores. Então, de gradiente, a gente vai mudar aqui para regras. É a gente que vai criar as regras, né? Aplicar somente os valores. Então, valores totais. Então, a gente vai clicar só nos valores. A gente só selecionou, só quero que aplique no valor que a gente escolheu. E aqui, em que campo devemos nos basear? É a mesma coisa, já vem, como a gente já selecionou aqui direto na setinha, ele já vem selecionado, mas se você quiser alterar também, né? Se quiser basear em outro campo, aí você pode selecionar na coluna. No caso aqui, ele está baseando sobre o total de vendas. Então, se eu não tivesse nada aqui, eu poderia clicar sobre o total de vendas. E eu quero sobre a soma também, que é o meu valor total. E aqui embaixo a gente vai para as regras. Então, as regras são parecidas com as formatações condicionais lá do Excel, então vai ser bem familiar para você. No caso aqui a gente está falando de números e não de porcentagem, né? Se a gente estivesse criando sobre a coluna porcentagem, a gente usaria a porcentagem, mas no caso a gente está fazendo de números, então aqui eu posso alterar e alterar para números. Então a gente vai fazer as formatações aos poucos que você vai acompanhando. Então aqui basicamente ele vai fazer um se. Então se o valor for maior ou igual a tal, eu vou escolher tal cor. E a gente já tinha feito simulado, né? Eu falei mais cedo, então anote aí que a gente vai fazer ele na prática agora. Então eu falei lá que se o valor for menor que 200, vai ficar vermelho. Se for de 200 a 400, amarelo. E maior que 400, verde. Então já vamos fazer isso na prática. Então aqui, se o valor for maior ou igual a zero, né? De número. E for menor que 200. Então se for menor que 200 mil, né? No caso que a gente está falando de 1000, então a gente tem que fazer o mesmo valor para funcionar. Então, 200, adiciono mais 3 zeros, né? 1, 2, 3, 200 mil, de número também. Então, se a venda for menor que 200 mil, eu quero que fique vermelho. Então, vou colocar um vermelho mais fraquinho aqui. E aqui eu vou adicionar mais uma regra. No caso aqui, são 3 regras que eu devo adicionar, né? Então, como que eu faço para adicionar mais? Eu vou clicar aqui em nova regra e vai abrir para mim a mesma opção aqui. A gente vai fazer a configuração de novo. Então, agora a gente vai configurar. Se for de 200 a 400 mil, vai ficar amarelo. Então, se for maior ou igual a 200 mil, né? 200, 1, 2, 3, 200 mil. E eu quero em números também. E se for menor que, se for até 400 mil, você vai ficar amarelo. Então, eu escolhi aqui também número e vou escolher a cor amarelo aqui. Vou colocar uma cor fraquinha, mas isso aí é só para
demonstrar, depois você escolhe uma cor bem bonita aí, faz personalizada que vai ficar bem show. Beleza, então agora está faltando um. Eu falei que maior de 400 mil vai ficar verde. Então quem vendeu mais de 400 mil, tá verdinho aí, tá bacana nas nossas vendas. Então vou adicionar mais uma regra aqui e a gente vai pôr o critério. Então se for maior ou igual a 400 mil, então eu vou adicionar aqui 400, 1, 2, 3, que é 400 mil, né? Vou colocar em números também. E se for menor que, então já que aqui já está em 1 milhão, eu não sei, né, se eu vou vender, se algum vendedor vai vender mais de 2 milhões ou 10 milhões, então chuta o número aí bem alto, né, do jeito que se a sua tabela continuar subindo, não vai atrapalhar aqui. Então, acima de 400 mil, pode ser qualquer número aqui bem maior, né, do que a sua tabela, então vou adicionar aqui 10 milhões, né, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou adicionar mais um zero aqui, que aí fica um número bem para cima aí. Então, um exemplo, se o valor máximo for 30, você adiciona 100, 200, 300, para você não correr o risco de ter que alterar a formatação de novo. Então, vindo aqui, você escolheu número também, valor maior, então agora vai ser verdinho. Não tem verde aqui, eu posso vir em cores personalizadas, que você já conhece, né? E vou selecionar um verdinho aqui, a gente vai escolher um verdinho mais clarinho aqui para representar o nosso valor de vendas. Então, eu selecionei a cor, e aqui já está a regra do jeito que eu falei. Então, o que for menor que 200 mil, ele vai ficar vermelho. O valor que tiver entre 400 mil e 200 mil, ele vai estar aí de amarelo. Eu esqueci de colocar uns zeros aqui, mas eu já corrigi, tá bom? Então 400 mil e 200 mil vai ficar amarelo. E acima de 400 mil até o valor aí, você pode colocar bastante zero aqui, vai ficar verde. Então, quando a gente clicar em OK, o Power BI vai fazer para mim o entendimento do que eu formatei e vai trazer para minha tabela. Ele vai dar uma carregada aqui, né? Vai pensar um pouquinho, vai configurar e vai trazer para mim as opções. Então notem aí que ele já fez todas as formatações, né? Então, olha para você ver, o valor acima de 400 mil, ele está verdinho. Então o valor aqui abaixo de 400 mil ele já está amarelo, né? Então mostra a minha média que eu escolhi. E abaixo de 200 mil ele está vermelho, né? Como eu tinha falado para vocês. Então, é um exemplo. Se eu sou um gerente ou um coordenador de vendas, então eu já consigo, pela tabela, eu já saber aqui os vendedores, né, que estão dentro da meta, os vendedores que estão ali na média, né, no amarelo. Então eu já sei que esses daqui, às vezes eu tenho que fazer uma ação de treinamento ou dar um incentivo para o pessoal vender mais. E aqui o pessoal que está fora da meta. Então aqui eu já tenho que me preocupar mais. Por que o pessoal está fora da meta? Quais ações que eu tenho que fazer? O que está acontecendo nessa região com esses vendedores aí, né? Então só de bater o olho aqui, o gestor já consegue identificar na onde que ele está bem e na onde que ele tem que melhorar. Então fica bem visual, né? A gente fez umas cores clarinhas aqui, você faça uma cor bem disfarçada também para não ficar muito poluído o seu gráfico. Essas foram as formatações de tela de fundo. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai formatar só os valores aqui. Então eu apliquei a formatação condicional em cima de vendas. Vou clicar aqui para me remover, né, essas vendas. Então vou aqui remover formatação condicional. E a gente vai remover todas. A gente vai fazer outra do zero de novo. Então ele já removeu tudo para mim. Está zerado de novo. Eu vou aplicar a nova formatação condicional. Então eu cliquei na setinha aqui. Vai ativar aqui formatação condicional. E agora a gente vai falar da cor da fonte. A gente alterou a cor de fundo. Agora a gente vai alterar a cor da fonte. No caso está todos preto lá. E a gente vai escolher novamente os mesmos critérios que a gente fez. Então abriu a configuração, a gente vai, gradiente a gente já viu, né? A gente vai criar regras também e a gente vai escolher as cores. Então estou falando também sobre o meu total de vendas, isso aqui você já viu, sobre soma você já viu. E agora a gente vai começar a criar as nossas regras, né? Então a gente vai repetir, né? Valores menor que 200 mil vai ficar vermelho, de 200 mil a 400 mil vai ficar amarelo e maior que 400 mil vai ficar verde. Na dúvida, volta o vídeo, né, e anota o que eu falei aí para a gente aplicar e você fazer com calma depois. Então vamos lá para a prática novamente. Se o valor for maior ou igual a zero, né, em números, e for menor que 200 mil. Então vou escolher aqui, ó, 200, 1, 2, 3, 200 mil, em números também. Então se a venda for menor que 200 mil, eu quero que fique vermelho. A gente vai escolher o vermelho aqui e vai adicionar uma nova regra. Eu já posso adicionar também, né, 2 vezes aqui, que eu sei que eu vou fazer 3 regras, então eu já posso clicar aqui e já deixar os 3 ativos aqui de uma vez. Não precisa ficar
adicionando um a um, não. E agora a nossa próxima regra, que vai ser valores de 200 mil a 400 mil, vai ficar amarelo. Então aqui, maior ou igual a 200 mil. Vou escolher aqui na opção de números. E menor que 400 mil. Então vou colocar aqui 400 mil. E vai ser em números também. E vai ficar amarelo para a gente, né? Quem tiver no meio aqui, de 200 mil a 400 mil. Então vamos para a nossa última regra, que vai ser valor maior ou igual a 400 mil, né? 1, 2, 3. Vai ser aqui números também. E o valor que eu vou chutar bem alto para cima aí, para ficar maior que 1 milhão ou 100 mil. Para ficar um valor que fica bem tranquilo aqui. Que o que vier acima de 400 mil, para mim não me interessa, já vai ficar tudo verdinho, né? Não tem um limite. Se você quiser colocar um limite aqui também, pode. Mas assim, não é o nosso caso agora. Então eu configurei para número e vai ficar verdinho. Vamos escolher uma cor verdinha aqui também, para ilustrar aí o nosso gráfico. Vou escolher esse verde aqui. Ok. E notem que a gente escolheu agora as formatações para a cor da fonte, né? Então vai alterar para mim o número aqui. Então já fiz, dei uma conferida aqui nos meus números para ficar certinho. E eu vou clicar em OK. Ele vai dar uma pensada e vai trazer para a nossa tabela. E aí você, para conferir, você já anotou, né, em algum papel aí, ou no canto aí do seu computador em notas, para a gente conferir se a formatação foi feita do jeito que a gente quis. Então note que agora, em vez deles adicionar lá uma cor de fundo, ele adicionou direto aqui na nossa fonte, né? Então vamos ver se ficou certo. Então aqui para mim, ó, acima de 400 mil, tá certinho. Já falei que era para ficar verde. Então ficou verde bonitinho. E aqui, entre 200 mil e 400 mil, ficou amarelo. Então valor menor que 400 mil. E aqui, ó, até 200 mil. E valores menor que 200 mil, ficou vermelho. Então a minha formatação condicional já tá certinha, né? Tá conforme eu tinha falado antes, já tinha programado e anotado, né? E aí vai ser a mesma coisa. Quem chegar e bater o olho, tô falando de vendas, né? Então aqui, verdinho, eu entendo que está dentro da meta que eu estabeleci. Amarelo ali está no meio termo. E o vermelho ali já está abaixo da média, né? Então, eu fiz 3 formatações, mas se você quiser, você pode fazer mais de uma, né? Mais formatações aí que você quiser. Referente aí ao fundo, né? E a cor de fonte.